O pequeno Jeep Willys compete com o Fusca pelo título de design automobilístico mais reconhecido da história. E a história por trás da sua criação é tão épica quanto o próprio carrinho. Fica comigo aqui até o final, mas se você for novo, já clica nesse botão aqui e se inscreve na Sala de Guerra. Também dá um joinha pra gente e compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para todo mundo ficar feliz. Essa semana eu tenho o prazer de apresentar para vocês a nossa nova parceira, a Alfa Hobbies Modelismo. A Alfa Hobbies é uma loja e escola onde você vai encontrar uma infinidade de modelos e também vai poder aprender as técnicas de montagem para se iniciar no plastimodelismo. E se você é daqueles que não tem paciência, já pode encomendar seu kit montado com eles. E nesta semana a Sala de Guerra e a Alfa Hobbies vão sortear para você esse kit do Jeep Willys MB com pincel e tintas. Para participar é muito fácil, você vai lá no Instagram, segue as nossas páginas e marca 3 amigos no post. O link da postagem está bem aqui embaixo. Por fim, esse vídeo é dedicado ao meu amigo Ângelo Meliani, lá de São Paulo, o maior especialista em mecânica de Jeeps do Brasil. Vai conhecer a oficina dele aqui, ó, e bora lá para nossa história. Quando a Força Expedicionária Americana partiu para a França em 1917, levou consigo milhares de veículos motorizados, entre caminhões, caminhonetas e carros de estado maior. Contudo, o reconhecimento e as tarefas que envolviam deslocamentos rápidos em terrenos acidentados ainda recaíam sob uma arma de 4.000 anos de idade, o cavalo. Cavalos vinham sendo utilizados militarmente com extremo sucesso desde a antiguidade, e o exército dos Estados Unidos ainda os utilizava em vasta quantidade no começo do século XX. Mas uma terrível invenção colocou em sério risco a efetividade desses animais no campo de batalha: a metralhadora. A impotência do cavalo contra armas automáticas levou o comandante da Força Americana, o general John Pershing, um oficial de cavalaria, a emitir um parecer dizendo que o cavalo não era mais aceitável na guerra moderna. Minha cavalaria tem que se mover mais rápido, ir mais longe e levar mais pessoas. Assim sendo, logo depois da guerra, o Corpo de Intendência do Exército iniciou uma busca por um veículo leve e compacto, com silhueta baixa e boa altura livre do solo, possuindo a capacidade de transportar armas e homens por toda a sorte de terreno acidentado. Embora diversos veículos tenham sido testados nas 2 décadas seguintes, nenhum deles atendia plenamente aos requisitos levantados pelo Exército. Enquanto isso, na longínqua China, o exército imperial japonês vinha, desde 1937, usando com muito sucesso um inovador pequeno veículo de reconhecimento e transporte com tração 4x4 e 3 tripulantes, o Kurogane Tipo 95. Relatos do sucesso do pequeno carro de guerra chegaram ao Ocidente, e em 1939 o exército dos Estados Unidos começou a padronizar classes de seus veículos de carga, com 5 categorias entre meia tonelada e 7,5 toneladas. Em 1940, esse padrão passou por uma revisão e a categoria de meia tonelada foi extinta, sendo substituída pelas categorias de 3/4 de tonelada e 1/4 de tonelada. Com a Dodge fabricando sua série WC para atender a categoria de 3/4 de tonelada, faltava aos Estados Unidos um fornecedor para o tão desejado veículo de reconhecimento de 1/4 de tonelada. E a inesperada solução surgiria de uma pequena empresa que fabricava pequenos carros, e que curiosamente tinha origem na Inglaterra. Em 1905, o engenheiro inglês Herbert Austin largou seu emprego de gerente numa fábrica de motores e fundou a Austin Motor Company. 17 anos depois, em 1922, ele lançou um novo veículo para as massas, o Austin 7, com uma bitola de apenas 1 metro. O Austin 7 foi um grande sucesso, sendo fabricado também na França, Alemanha e Japão, e eventualmente pela American Austin, em sua fábrica em Butler, na Pensilvânia. No começo dos anos 30, o exército britânico começou a usar uma versão militar do Austin 7 como veículo de reconhecimento, e isso chamou a atenção dos comandantes da infantaria em Fort Benning, que acabaram conseguindo um veículo para testes. Todavia, a Grande Depressão prejudicou muito o mercado automobilístico, e a American Austin declarou falência em 1935. Entra na história o vendedor de automóveis Roy Evans,
que comprou a empresa falida e a renomeou American Bantam, conseguindo reerguer a marca nos anos seguintes. Bantam é um adjetivo que indica algo pequeno ou miniatura, uma característica dos carros produzidos pela empresa. A empresa sabia que o sucesso da experiência dos britânicos com o Austin 7 havia impressionado o exército, e em 1938 começou um pesado lobby para demonstrar suas capacidades de atender os requisitos do novo carro reconhecedor da força. Em 1940, com a guerra na Europa em pleno vapor, uma comitiva do exército visitou a fábrica da Bantam, e após muita conversa com os executivos da empresa, em junho daquele ano, um conjunto de especificações foi firmado, estipulando como deveria ser o automóvel. O veículo deveria ter tração 4x4, levar 3 pessoas, ter uma distância entre eixos de 2,03 metros e uma bitola de 1,19 metros. Deveria ter um para-brisas dobrável, carregar 300 kg de carga, e vazio não deveria pesar mais do que 590 quilos. Agora, com os alemães triunfando sobre a França, a urgência dos Estados Unidos com o veículo ficou clara nos prazos do processo. No dia 11 de julho, o requerimento foi enviado para 135 firmas automobilísticas, estipulando apenas 11 dias para que as propostas fossem submetidas. Após a submissão da proposta, as fabricantes teriam apenas 49 dias para entregar um protótipo, e depois disso 75 dias para entregar 70 veículos de teste. Os prazos extremamente exíguos afugentaram a maioria das firmas, e inicialmente apenas a Bantam e a gigante Willys Overland, de Toledo, Ohio, mostraram interesse em concorrer. Posteriormente, ao saber do imenso número de veículos envolvidos no contrato, Henry Ford também se prontificou. Apenas após confirmar seu interesse, a equipe de engenharia da Bantam se deu conta do tremendo desafio no qual haviam se metido, e para tentar resolver o problema contrataram o engenheiro e projetista Karl Probst, de Detroit, que começou a trabalhar no projeto em 17 de julho, apenas 5 dias antes do prazo do governo. Impressionantemente, Probst conseguiu terminar o conjunto completo de desenhos do veículo, agora chamado de Bantam Reconnaissance Car, ou carro de reconhecimento Bantam, em apenas 2 dias, e entregou ao exército o projeto, completo com plantas e estimativas de custos, no dia 22 de julho, a data limite. A partir dali, o verdadeiro desafio seria entregar o protótipo em 49 dias. Ô louco, hein? A Bantam foi a única das 3 proponentes a se comprometer com o prazo, e sua vantagem estava no fato de que seus automóveis costumavam usar um grande número de peças facilmente disponíveis no mercado, e o BRC maximizou essa característica ao extremo. Sua lataria foi feita com peças remodeladas de outros veículos da fábrica, um processo por vezes feito à mão. O capô, o painel e os paralamas curvos tiveram essa origem. O conjunto de direção, juntamente com a caixa de distribuição e os cardãs, foram fornecidos pela Spicer. A transmissão de 3 marchas foi comprada da Warner Gear e os eixos foram unidades modificadas dos exemplares usados no sedã Studebaker Champion. A apenas 3 dias do prazo final de 23 de setembro, o protótipo do BRC rolou para fora da fábrica, mas aí começaria a última fase antes da entrega ou a primeira grande prova de fogo do carrinho. Percorrer os 725 quilômetros entre a fábrica na Pensilvânia e o Camp Holabird, instalação do exército em Maryland, onde o veículo deveria ser entregue. 2 voluntários da Bantam subiram no veículo com uma cesta de piquenique recheada de comida e pegaram a estrada, parando apenas para reabastecer e chegando ao destino final apenas meia hora antes do prazo. Alegando que a Bantam não possuía a infraestrutura necessária para entregar a quantidade de carros desejada, o exército convidou os representantes da Willys e da Ford para acompanharem os testes do BRC, que aconteceram entre 27 de setembro e 16 de outubro. Os testes foram tão promissores que o exército entregou as plantas do carro da Bantam para a Willys e a Ford, de modo a acelerar a entrega dos protótipos de ambas. O exército alegou que era o proprietário legal do projeto, e a Bantam não questionou a medida, por medo de ser excluída por inteiro do programa. Em novembro, as 2 grandes fabricantes haviam entregado seus protótipos, o Willys Quad e o Ford Pygmy, que eram bem similares, e se juntaram à 2ª geração do veículo da Bantam, agora chamado de BRC-60.
Extremamente satisfeitos com os testes, o Exército concedeu a cada uma das fabricantes um contrato de produção de 1.500 veículos para testes de campo, além de aumentar o limite de peso vazio do veículo para 980 kg. A produção das séries de teste começou em 31 de março de 1941, e cada veículo recebeu uma revisão e um nome novo. O carro da Bantam se tornou o BRC-40 e era o mais leve e ágil dos três, com os soldados elogiando sua suspensão e seus freios, além da grande economia do motor a gasolina. 2.605 unidades do BRC-40 foram fabricadas até dezembro daquele ano. O veículo da Willys passou por uma árdua revisão e teve seu peso reduzido em 109 kg, sendo batizado de Willys MA, ou Military Model A, e tendo 1.555 unidades produzidas. Já o modelo da Ford foi batizado de GP, sendo G de Government e P uma letra escolhida pela fábrica para designar um veículo com distância entre eixos de 2 metros. 4.458 Ford GPs foram construídos, e foi o primeiro dos três a chegar em grande quantidade ao Exército, visto que os outros dois foram majoritariamente exportados para países aliados. O carro da Ford tinha projeto e qualidade de construção superiores aos concorrentes, mas seu motor era o mais fraco dos três. Então, quando chegou a hora de escolher qual fabricante levaria o próximo contrato para 16 mil veículos padronizados, o Exército escolheu o modelo da Willys Overland, que vinha equipado com o motor Gold Devil de 60 HP. Os detalhes considerados interessantes dos veículos da Bantam e da Ford foram incorporados ao modelo Willys, que mudou sua designação para a famosa Willys MB, ou Military Model B. Em outubro de 1941, havia ficado claro que a Willys não conseguiria sozinha dar conta da produção desejada, então uma segunda linha de montagem teria que ser contratada. As esperanças da Bantam foram mais uma vez esmagadas quando Henry Ford usou sua vasta rede de lobistas em Washington para ganhar o contrato de 15 mil veículos, vendendo cada unidade a $890, um preço 20% maior do que a unidade da Willys, que saía a $739. O Exército exigiu que os veículos da Ford fossem fabricados no exato padrão da Willys, usando as mesmas plantas, especificações e peças, e dessa forma o modelo foi rebatizado Ford GPW, com o W referindo-se ao Willys. No fim, a Bantam conseguiu um contrato para fabricar reboques para os veículos, produzindo 73.869 unidades até o fim da guerra. Mas foi em abril de 1942 que uma última alteração viria a selar o visual clássico do veículo que todos conhecemos. A Willys produziu seus 25 primeiros carros com uma grade frontal plana, composta por barras cilíndricas soldadas em conjunto. Foi a Ford quem projetou e implementou a famosa grade estampada de 9 grelhas verticais, que acabou sendo adotada pelos veículos da Willys. Quando os primeiros carros de teste chegaram às unidades operacionais em meados de 1941, caíram imediatamente nas graças dos soldados que os dirigiam e utilizavam. Os veículos eram versáteis, robustos e extremamente ágeis, sendo capazes de saltar do solo mesmo levando 3 pessoas e rebocando um canhão antitanque de 37 mm. Rapidamente, o apelido Jeep começou a se popularizar para designar os novos carrinhos, que ganhavam também as principais páginas da imprensa. Num golpe publicitário, a Willys enviou um dos seus veículos a Washington e levou senadores para um passeio subindo e descendo as escadarias do Capitólio, e os jornais que cobriram o evento se referiram ao carro como Willys Jeep. Um dos mais famosos artigos, publicado na revista Reader's Digest de janeiro de 1942, intitulado Meet the Jeep, registrou: "O caçula do nosso exército, um bebê pequeno e durão, tem uma porção de apelidos como Jeep, Pip, Blitzbuggy, Leaping Lena e Panzer Killer. Os nomes são sempre carinhosos, porque o Jeep fez um bom trabalho. Com somente 1 ano de idade, roubou as atenções na Louisiana. Agora o exército planeja ter 75 mil deles. O termo Jeep, usado pelos soldados e pelos jornais, aparentemente veio para ficar." Mas de onde foi que se originou o termo Jeep? São muitas as possíveis explicações, mas o mais provável é que tenha surgido de uma combinação de todas elas.
Desde a Primeira Guerra Mundial, a expressão Jeep era usada no exército americano para designar recrutas novatos, que ainda não tinham provado seu valor, e os mecânicos usavam o termo para descrever protótipos de veículos ainda não testados. Mas em 1936, as histórias do marinheiro Popeye apresentaram um novo personagem, conhecido como Eugene the Jeep, que era uma espécie de animal de estimação do herói. Eugene era pequeno, podia subir paredes e transitar por diferentes dimensões, e resolvia problemas aparentemente impossíveis, fazendo com que os soldados associassem as características mágicas do personagem à agilidade e robustez do novo veículo. Outra explicação bastante difundida é que o Ford GP, a primeira versão que chegou em grandes números às tropas, teve suas letras sonorizadas em uma palavra, formando Jeep, assim como a sigla HMMWV de High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle se tornou Humvee na década de 80. Qualquer que seja a origem, o apelido se espalhou globalmente junto com o veículo, e a Willys Overland patenteou o termo Jeep logo após a guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos enviaram Jeeps para todos os seus maiores aliados, como a Grã-Bretanha, China, Brasil, Austrália, França Livre e até mesmo para a União Soviética, que recebeu 80 mil deles. O Jeep foi usado por todas as forças armadas norte-americanas, tomando parte em ações de linha de frente e retaguarda pelo mundo inteiro. No exército, havia uma média de 145 Jeeps por regimento de infantaria, e havia tantos na Europa que alguns soldados alemães pensaram que cada soldado americano tinha um. No norte da África, os Jeeps foram utilizados com imenso sucesso pelos ingleses do Long Range Desert Group, os Ratos do Deserto. Os veículos foram pesadamente modificados para carregar galões de combustível, munição e suprimentos, e também foram os Ratos do Deserto os primeiros a armar os Jeeps com pontos de fixação de metralhadoras. Mesmo supercarregados, grupos de 50 ou 60 Jeeps ainda eram extremamente ágeis e conseguiam atacar guarnições do Afrika Korps centenas de quilômetros atrás da linha de frente, provocando o caos no dispositivo inimigo. Em todos os campos de batalha, os Jeeps rebocaram carga, evacuaram feridos, carregaram água potável, combustível e munição. Tudo isso passando pelos piores e mais acidentados terrenos, sempre se safando dos atolamentos. Seu capô plano e liso era usado como mesa de mapas por oficiais, altar por capelães, mesa de carteado pelos soldados e mesa de cirurgia por médicos. Alguns Jeeps foram adaptados com cortadores de cabo soldados no para-choque, para cortar as eventuais armadilhas que os alemães deixavam pelas estradas com o objetivo de decapitar motoristas que rodavam com o para-brisa abaixado. O Jeep podia ser envolvido em lona impermeável e flutuava para cruzar um rio, e podia ser adaptado com rodas de trem para se deslocar pela malha ferroviária. Soldados americanos até mesmo experimentaram blindar os Jeeps para realizar missões de reconhecimento, soldando chapas de aço no veículo para criar uma casa-mata. O correspondente de guerra Ernie Pyle, que mais tarde ganharia o prêmio Pulitzer, escreveu: "Faz de tudo, vai a qualquer lugar. É fiel como um cachorro, forte como uma mula e ágil como uma cabra. Constantemente carrega o dobro do que foi projetado para carregar, e mesmo assim continua em frente." Entre 1941 e 1945, a Willys construiu 363.480 Jeeps, enquanto a Ford fabricou outros 280.150, totalizando quase 650 mil veículos, um quarto de toda a produção norte-americana de veículos de rodas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a história do Jeep Willys não acabaria ali, pois nas décadas seguintes muitas outras versões militares do veículo seriam desenvolvidas, atuando pelo mundo inteiro e defendendo as mais variadas bandeiras em numerosos conflitos pelos 5 continentes. E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a Sala de Guerra. A sua colaboração é muito importante para o canal. Eu já vou agradecendo a todo mundo que está colaborando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira. E se você quiser comprar os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixar o link deles bem aqui embaixo. Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho, para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos. Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra.